Boa noite, pessoal. Última aula aí de treinamento e desenvolvimento, aula 3, tá? Recado aí do pessoal da administração pediu para passar para vocês. Hoje, quarta-feira, até segunda-feira, eles já liberam a terceira prova, tá? O terceiro trabalho aí para vocês fazerem online. E eu acho que é isso mesmo, tá? Vocês fiquem atentos aí. Eu não conheço o prazo de vocês, que eu não tenho mais acesso à agenda, né? Eu fico só com as aulas hoje. Então, dá uma olhadinha aí nas notas, questão se está tudo dentro do prazo, tá? Acho que vai estar fácil. A prova está dentro da apostila, só vocês lerem a apostila, fazer a pesquisa, não tem nada fora do comum. Eu estou falando isso porque parece que perguntaram lá para o pessoal sobre a prova, ficaram preocupados em questão até de prazo. Mas vai estar tranquilo, não tem nada demais, não. Então, vamos lá. Vocês têm acesso aí à última aula, né? As duas últimas aulas, aula 1 e aula 2. Então, a gente finaliza hoje a aula 3. Hoje a aula ela é mais voltada um pouco para a questão do treinamento em si, tá? É uma coisa mais técnica, vamos dizer assim. A gente vai bater o olho aqui, vai ver como é que funciona, como é que a empresa enxerga isso também, o que é positivo aí para a empresa e para vocês. Se vocês forem passar por algum tipo de treinamento ou algum tipo de desenvolvimento dentro da empresa, né, principalmente treinamento, tá? É interessante vocês saberem o que a empresa quer e do jeito que ela enxerga isso daí, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver sobre métodos e técnicas de treinamento eficazes no meio empresarial, tá? Lá na apostila de vocês tem essa tabela, tá tudo lá, não tem, eu não trouxe nada de fora, tá? Então, acredito que vai ser fácil de vocês acompanharem. Quando vocês forem assistir essa aula, pode pôr a apostila aí do lado, e vocês vão ver aí a sequência, tá? Recursos e metodologia que facilitam o aprendizado, tá? O que faz a diferença para atingirmos o sucesso são as informações que possuímos. Esse conhecimento se consegue por meio de aprendizagem e estudo. Aqui vai ter um levantamento de como que a empresa, ou uma pesquisa em geral, o que a empresa quer passar para vocês. Questão de índice de retenção de conhecimento, até na questão do próprio foco na atividade. Então, se você quiser fazer uma coisa mais aberta, sem muito aprofundamento, a gente pode começar, por exemplo, aqui assistindo uma palestra, né? Às vezes a empresa convida alguém para poder palestrar, trazer algum tipo de informação, principalmente quando assim, dentro da empresa, em questão para saúde, né? Querendo demonstrar alguma coisa. Então, vocês podem ver que a palestra é apenas uma apresentação. Se a gente for descendo essa pirâmide aí, a questão da porcentagem de retenção de conhecimento, ela vai aumentando, tá? Questão de leitura, eu sempre bato, né, nesse ponto aqui, sempre que a gente lê, a gente aprende alguma coisa nova, é diferente a leitura, que é a teoria, que é diferente da prática, né? Então, praticando, a gente aprende mais do que só ficar lendo, tá? O que acontece aqui numa própria aula, né? Seja ela EAD ou dentro de uma sala de aula, a gente fica ali só na teoria, imaginando, vendo, mas quando a coisa acontece na prática, a gente vê que a coisa é diferente. Eu sempre falo para todo mundo, até já falei para vocês também, que a teoria é a explicação da prática. Primeiro você faz a prática e vê ela acontecer. Depois você teoriza, coloca ela no papel, demonstrando quais os passos necessários, ou melhor, né, demonstrando no papel como é que a prática funcionou. Aí você vem detalhando. Então, quando a gente lê um livro, em questão técnico, a gente está vendo ali são as práticas sendo explicadas no papel, tá? Então, a leitura, a teoria, é só para questão de conhecimento mesmo, tá? Descendo ali, utilizando recursos audiovisuais, questão de vídeos, né, ou áudios em geral, a gente vê na prática o que está acontecendo. Ainda assim é diferente da gente fazer, da gente pôr a mão, né? E nós irmos lá e fazer acontecer. Mas ainda assim é uma teoria prática, né? A questão dos recursos audiovisuais.
Depois a questão da demonstração. Isso daqui você já cai na prática. Você vai no campo, né, em geral, né? A empresa lá, a pessoa que estiver treinando vocês, vai lá para o pátio e demonstrar para vocês na prática como que funciona. Ali também eles já deixam você fazer um pouco, aprender, até você pegar todo o conhecimento, todo o treinamento que foi proposto para vocês, tá? Discussões em grupo é interessante também, vocês podem ver que já é 50% do aprendizado. Quando todo mundo senta, todo mundo troca ideia, todo mundo já tem um conhecimento e está colocando ali para o grupo, cada um o seu ponto de vista, ajuda cada um também a aprender um pouco. Isso daqui já é um pouco mais sala de aula, vamos dizer assim. Se todo mundo participa, cada um com o seu ponto de vista, a troca de conhecimento. Isso aqui é muito importante. Pode observar que é 50%, tá? Aí sim a gente cai para a prática, que é pôr a mão na massa, né? Então, praticando o conhecimento. É quando você pega o que você sabe e vai lá e faz e vê acontecer. Quando a gente vê acontecer, certo ou errado, né? Funcionando ou não funcionando, a gente vê como é que a coisa é. Se funcionou, legal. Vamos procurar saber se eu fiz da forma correta, se realmente aconteceu alguma coisa, se tem algum parâmetro a ser estudado. Então, a gente vai, como diz, por tentativa e erro. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? É a parte mais interessante. Se não funcionou, a gente aprende um pouco mais, porque a gente agora tem que achar o erro do porquê que não está funcionando. Na pesquisa ali que você vai fazer para tentar colocar aquilo ali a funcionar, fica melhor ainda, você aprende muito mais, tá? 85% ensinando os outros. Quando eu estou aqui passando um conhecimento, o estudo que eu fiz, eu estou passando para vocês, eu também estou aprendendo um pouco mais. Lógico, já tenho um conhecimento, já trabalhei em empresas, já fiz treinamento, já participei de treinamento, já dei treinamento. Desenvolvimento até que não, mas eu também já participei de desenvolvimentos. Então, lá quando eu aprendi e agora passando para vocês, aumenta também um pouco a minha área de conhecimento. Tem coisas que eu li, que é para trazer aqui para vocês, que eu não sabia, ou reforçou um pouco mais o que eu já sabia. Então, é a questão aí para vocês verem como é que funciona o treinamento. Quando vocês participarem de um treinamento ou desenvolvimento, e vocês terminarem aquele curso, aquelas horas de treinamento, aquelas horas de treinamento, e depois vocês podem passar isso para os outros, vocês vão aprender um pouco mais, tá? Por isso que é interessante ali, se vocês voltarem nos 50%, as discussões em grupo, tá? Quando você sabe uma coisa, ou a outra pessoa, outro colega ali que também já sabe um ponto de vista, sabe uma coisinha a mais que você, e ele põe na conversa, né, põe na reunião ali, você aprende mais um pouco. Então, ele ou você, indiretamente, sem perceber, né, está ensinando os outros. Então, você está aprendendo um pouco mais. Tranquilo aqui? Então, fica aqui uma forma de transmissão de conhecimento para vocês, o que pode ser interessante, o que dependendo do tipo de treinamento também que vocês vão ter dentro da empresa, a empresa vai estudar isso daqui. O pessoal que está dando o treinamento, eles têm o conhecimento disso daqui também. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Por isso que, na maioria das vezes, quando você tem um treinamento dentro da empresa, que precisa ser uma coisa prática, você precisa pôr a mão, eles fazem umas horinhas em sala de aula e depois vai para o pátio para demonstrar. Porque a demonstração, eles sabem que dá mais resultado, tá? Beleza aqui? Então, daqui para frente, vocês vão ver que é mais uma questão de desenvolvimento do que eu estou falando aqui, tá? Então, relembrando aí, recursos e metodologias que facilitam o aprendizado, tá? A questão da didática do ensino que deve ser apropriada para aquele momento necessário, tá? Utilizar e estimular a exposição da experiência passada dos alunos, tá? Envolver o adulto com o tema, fazendo com que ele produza novos conhecimentos a partir da própria experiência. Você aprende e essa troca de experiência com outra pessoa ajuda a fortalecer esse conhecimento. Cada novo tema deve estar vinculado com a vida prática. Aí é uma coisa interessante. A empresa ela vai gastar o dinheiro dela treinando para uma coisa que você já sabe, tá? Ela não vai trazer uma coisa nova que você não sabe. Ela vai aprimorar nisso.
Na questão do desenvolvimento, a empresa ainda leva em consideração que você já tem pelo menos um conhecimento prévio, você tem uma base de conhecimento. Se for para trazer para você uma coisa nova, provavelmente a empresa vai indicar você para fazer um curso técnico, procurar uma escola técnica para aprender algo novo, tá? Como o treinamento e desenvolvimento dentro da empresa é uma coisa mais focada, leva-se em consideração que você já sabe aquilo ali, tá ok? Por isso que a gente sempre fala, quando eu estava dando aula para vocês, dentro de sala de aula, a gente sempre tem que aprender coisas diferentes. E a gente sempre vai aprender, sempre tem que estar estudando. Principalmente na sua área de trabalho. Ah, você trabalha em oficina? Aprende coisas novas voltadas para a oficina, tá? Sempre procure conhecimentos novos, não para no tempo, ok? Projetar a aula de tal forma que o aluno se sinta responsável pelo sucesso do evento, tá? Descobrir mecanismos motivacionais a cada unidade de ensino. O treinamento em si, quando ele for ocorrendo, quem for treinar sempre vai tentar entender o que motiva aquela equipe, o que o pessoal quer aprender. Imagina você vai ter um treinamento, você trabalha na oficina, você sabe mexer em trocar uma bomba d'água no carro. Você vai ter um treinamento de bomba d'água. Vamos dizer que ocorre no treinamento, o treinador ali, o professor, vai ensinar você a trocar uma bomba d'água, e você já sabe. Você sabe que você saiu do treinamento desmotivado, que é uma coisa que você já sabe. Então, você queria algo novo. Então, no próprio treinamento sempre vai ter também esse levantamento. Se o que eles estão trazendo se é um treinamento, vamos treinar aquela pessoa numa coisa nova. Se vamos desenvolver, vamos pegar o que ele já conhece e fazer com que ele saiba mais, tá? Então, o professor que está treinando aquilo ali com você, ele vai ficar atento a isso daí, tá? Dimensionamento do tempo do curso, muito importante também. Uma coisa é você fazer um curso aí de meio turno, né? 4 horas de treinamento, outra coisa é você fazer um treinamento de 15 dias, tá? Para o pessoal que já está trabalhando com aquilo ali, já conhece o serviço, um treinamento de 15 dias ou um desenvolvimento de 15 dias, na primeira semana vai, na segunda já vai empurrando com a barriga. Então, o pessoal também, a empresa sabe disso e vai tentar trabalhar utilizando o menor tempo possível para que o pessoal não tenha uma fadiga dentro do treinamento. E lógico, a empresa está gastando dinheiro, ela não quer perder esse dinheiro. Se ela pagou ali para 7 dias, até no 7 dias que eu falo assim, uma semana, né, 5 aulas, até na terceira aula você assiste, beleza. A quarta e a quinta você já fica na expectativa de terminar. Então, a empresa também fica atento a isso daí. O pessoal que vai treinar também está tentando, de alguma coisa, achar recursos que possam ajudar a ter um treinamento positivo, né? Que não seja uma coisa chata. Porque quando a empresa vai abrir um novo treinamento, pergunta, né, quem quer participar, já fica aquela questão se todo mundo vai querer ou não. Ah, vai ser aquele treinamento, desenvolvimento de 15 dias? Se for, o pessoal já desanima. Então, são recursos também que ocorrem dentro da metodologia em si, né, para que o pessoal não se perca. Recursos, metodologias ainda que facilitam o aprendizado, né? Questão da fase inicial, avaliar a necessidade do treinamento, analisar o que é necessário o aluno aprender, estruturar o conteúdo programático do curso e estudar as formas de envolvimento das experiências passadas dos alunos. Veja que a gente está passando aqui, nessa questão, nessa matéria aqui, como é que a empresa vai preparar o treinamento, tá? Quando ela vai tentar aplicar alguma coisa nova, ela tem que fazer alguns levantamentos prévios para que o treinamento em si não seja uma coisa que simplesmente ocupou tempo, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, fase inicial. Qual a necessidade do treinamento? Será que vai ajudar o pessoal? Será que os alunos, que no caso são os colaboradores da empresa, querem participar? Vale a pena ou não? Então, veja que a empresa em si vai fazer esse tipo de levantamento. Fase da escolha do método de aprendizagem, tá? Cognitiva, afetiva ou psicomotora. Que tipo de treinamento que a empresa quer aplicar, tá? Se é uma coisa de conhecimento, fazer com que a pessoa adquira mais conhecimento, se de alguma forma vai afetar o emocional da pessoa, ou se também vai ter um pouco de equilíbrio e prática, tá? A gente vai sair da teoria e vai realmente para a prática
vai lá para o pátio para poder treinar e ver como funciona, ok? Objetivos educacionais, transmissão de informação, em geral, tá? Desenvolvimento de habilidades, se for o caso, tá? E desenvolvimento ou modificações de atitudes. Às vezes a gente ocorre de ter um treinamento dentro da empresa em que, na maioria das vezes, vem um psicólogo para fazer esse treinamento. Quando o psicólogo vem, é porque a empresa quer que, de alguma forma, modifique as atitudes que estão ocorrendo, principalmente colegas de trabalho, conflito. Quem aí que já participou desse tipo de treinamento, fique atento que tem alguma coisa ali que a direção está olhando, né, a coordenação está vendo, que está tendo conflito entre colegas de trabalho. Por isso que vem, às vezes, um psicólogo passar um treinamento sobre equilíbrio emocional, né, ou questão de troca de informações entre colaboradores. É porque alguém ali dentro está vendo que está tendo uma barreira. E a ideia é quebrar essa barreira. Dei um exemplo aqui, mas só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. E para cada tipo de treinamento, a empresa vai fazer um estudo para ver se funciona ou não. Se está indo na direção correta, né? Ou não. Beleza? Entendendo essas fases, então, tá? A empresa deve fazer o levantamento das necessidades do treinamento. Necessidades do treinamento, que vai buscar experiências anteriores dos colaboradores, se for o caso, tá? Treinamento e desenvolvimento. Isso daqui pode envolver também um pouco dos antigos colaboradores, misturando com os mais novos colaboradores da empresa. Então, pode ocorrer o desenvolvimento ou o treinamento e desenvolvimento, os dois ao mesmo tempo. Aí a empresa vai ver como é que funciona. Na questão da aprendizagem, cognitivo, afetivo e psicomotor, tá? Transformação dos hábitos, comportamento de aquisição de habilidades e conhecimento. Fica vendo como é que a empresa monta isso daí. Aqui está quadradinho, mas é como se fosse uma roda, né? A empresa vai olhar se tudo que ela está fazendo está girando e está dando certo. A gente até conversou isso aqui em outras aulas, tá? Melhora na qualidade da produtividade, o que é muito importante, tá? Vai ter uma avaliação de desempenho. Quando ocorrer um treinamento ou um desenvolvimento, com o tempo, talvez vocês vejam, ou talvez vocês participam ou não, talvez seja feito de uma forma indireta, para ver se houve melhoria, se houve qualidade e na produtividade, tá? Então, a avaliação de desempenho que vai fazer isso daí, tá? E novas ações de treinamento e desenvolvimento, caso haja necessidade. Se a gente der uma olhadinha aqui, a gente pode transformar isso aqui num PDCA, tá? E a gente também já estudou sobre PDCA, só para ver como é que ela funciona, tranquilo? Então, veja que sempre é um processo, uma coisa vai puxando a outra. E isso daqui, a ideia é melhorar a empresa, tá? Em todos os aspectos que a direção queira melhorar. Então, tem que ver qual que é a ideia do treinamento ou desenvolvimento para a gente ter uma ideia de empresa para empresa. Só lembrando, né, quando vocês tiverem um treinamento ou um desenvolvimento, tem alguma coisa acontecendo. Vão surgir novos parâmetros que a empresa quer atender. Tranquilo? Bora lá. Quando e como aplicar abordagens metodológicas, tá? Então, podemos observar que são inúmeras as variáveis envolvidas, como eu falei, depende da empresa, depende do que ela quer, né? Então, vai ter as suas variáveis que a gente teria que ver dentro da empresa a necessidade. Por isso que eu falei para vocês, se vocês tiverem um treinamento de desenvolvimento, novos parâmetros estão surgindo no local de trabalho, e vocês têm que ficar atento a isso daí, tá? Pois está se referindo às pessoas e aos seus respectivos processos de aprendizagem. As diferentes abordagens de treinamento devem ser estruturadas de tal forma que o treinando consiga dirigir os seus esforços mentais e físicos, tá? Então, quando houver o treinamento, vai depender também de você aproveitar esse treinamento ou esse desenvolvimento em geral. Quando a abordagem de treinamento for eficiente e atingir seus objetivos, o treinamento também serve como instrumento para reduzir o número de demissões, tá? A gente já conversou isso aqui também em outras aulas, a questão de turnover, né? Tem colega de trabalho, empregado, que às vezes está tendo um conflito em algum ponto. Vou falar em geral, não, mas em algum ponto. Às vezes, quando ocorre esse treinamento de desenvolvimento, é para quebrar isso daí, tá?
Quem que vai cobrar, quem que vai pedir esse treinamento de desenvolvimento? Provavelmente a sua coordenação, a sua gerência. Está vendo alguma coisa, ele está observando que está tendo alguma coisa, e às vezes quer tentar de alguma forma fazer um reparo. Pode ocorrer do seu próprio gestor fazer esse treinamento? Pode, tá? Não é errado, não. Às vezes ele quer demonstrar algo que ele está vendo, só que de uma forma mais bem posicionada. Ele vai formalizar aquele treinamento para mostrar para a equipe que tem alguma coisa errada, tá? Ou não é que esteja errado, mas que precisa ser melhorado, tá? Então, fica aqui a ideia também, o pensamento da gente observar como é que está sendo o nosso treinamento, caso ele ocorra, sempre lembrando, né? Se tem um treinamento de desenvolvimento na empresa, tem um porquê, ok? Bora lá. A gente já conversou sobre isso aqui, né? A tal do atitudes, habilidades e conhecimentos. Todo treinamento de desenvolvimento sempre vai trabalhar esses 3 itens aqui, tá? A gente já viu isso daqui não é novo para vocês, mas vocês podem ver que sempre volta nas mesmas teorias de base, tá? Atitude, iniciativa, autonomia, dedicação, agilidade de raciocínio, criatividade, raciocínio lógico, tá? Habilidades, comunicação interpessoal, tomada de decisão, negociação, capacidade de realização. Conhecimentos, noções de planejamento, conhecer a área de atuação, técnica de comunicação. Veja que a empresa vai tentar trabalhar pelo menos um item desses em cada um dessa linha de raciocínio aqui. Atitudes, habilidades, conhecimentos, tá? Quando a gente viu isso aqui na sala de aula, que eu passei para vocês, de uma forma básica, mas fica vendo aí como é que a empresa vai ainda bater em cima da atitude de cada um, da habilidade de cada um, do conhecimento de cada um. Então, isso aqui não é novo para vocês, beleza? Veja que a gente sempre volta nas teorias de base. Recursos instrucionais, né? A questão é a mesma coisa, a gente volta para aquela pirâmide, do abstrato para o concreto, né? Exposição verbal. Eu falar aqui, eu vou atingir poucas pessoas, tá? Ainda mais que a gente vai ficar aqui uma hora e meia, é muita aula, é muita teoria, a gente sabe que vocês não vão absorver isso daqui, não como um todo. Por isso que tem a apostila, vocês leem, fazem as anotações de vocês, e vocês mesmos vão estudando por conta própria, né? Então, isso aumenta o conhecimento de vocês, ok? Exposição verbal, quadro negro e giz. Projeções sonoras, filmes, projeções fixas, slides, né? Recursos visuais impressos e transparências, né? Recursos visuais impressos, livros, né? Apostila, instrução programada, caso ocorra, né? Instrução programada aqui, a gente poderia fazer uma prática, ou levar num local prático e ver como funciona, né? Na teoria ainda fica um pouquinho difícil, mas é aquela questão, eu dou uma aula aqui para vocês de treinamento e desenvolvimento. Se eu chamo um colega de trabalho, uma pessoa diferente, levo para dentro da sala de aula, para ele dar um treinamento sobre determinado assunto que não está dentro da matéria, vocês vão pegar mais. Porque as instruções programadas, ele tem um foco mais direto, tá? Uma aula programada sobre determinado assunto, ele tem mais resultado que a gente fazer 3 aulas de AD, ficar 6 meses dentro da sala de aula estudando vários tipos de assuntos, porque ele vai se prolongando, tá? Só que o que acontece? E uma instrução programada, uma aula, é um assunto apenas. Todas as aulas que a gente vê, a gente vai repartindo vários tipos de assunto para no final ter um todo. Então, tem uma diferença do exposição verbal como instrução programada. Eu estou dando aqui exemplo aqui de instrução programada, se for um treinamento, por exemplo. Mas, igual eu falei para vocês, se pega a turma e vai para um lugar que tem uma prática, a gente vê funcionando e tiver a oportunidade de pôr a mão e ver também, é uma outra situação, tá? Dramatização aqui seria quase a mesma coisa, no sentido da gente, então, sentir como a coisa funciona, o dia a dia, né? Participar efetivamente, tá? E a demonstração em si é aquela, igual eu falei, pôr a mão, em geral, participar, tá lá, ver como funciona, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que a questão abstrata para concreta, quando a gente está lá, a gente vê, a gente faz, a gente participa, o conhecimento é maior. Tranquilo?
do que, se a gente voltar lá na ponta aqui do triângulo, ficar só falando. Teoria, teoria, prática é prática. Beleza? Bora lá. Avaliação sistemática dos resultados de treinamento e desenvolvimento. Voltando só um raciocínio aqui. A gente está vendo aqui agora uma questão mais interna da empresa, como é que a empresa está olhando o que é desenvolvimento e treinamento, tá? O treinando, então, nesse caso aqui, deve ser acompanhado após a realização do treinamento. O que foi estudado foi colocado em prática para a melhoria de processo? Houve mudanças de postura ao agregar novos conhecimentos? Lembra que tem alguém observando isso depois, pós-treinamento, tá? As informações e ferramentas apresentadas foram disseminadas para o seu grupo? A qualidade ou rentabilidade dos processos sob sua condução apresentaram ganho? Voltando o pensamento, toda vez que a empresa gasta dinheiro com treinamento e desenvolvimento, ela quer rentabilidade, ela quer resultado, ela quer retorno, tá ok? Não é, vamos ali tomar um café, acabou o treinamento e a vida que segue, não. Tem que haver uma melhoria no seu processo de trabalho, ok? A avaliação também pode produzir resultados na área de recursos humanos, redução na rotação de pessoal, tá? Turnover, redução do absentismo, aumento da eficiência individual, aumento das habilidades do conhecimento, mudanças de atitudes e de comportamento. Veja agora aqui a questão do recurso humano, tá? Melhorias que o colaborador tem que ter. Eu acredito que vocês conseguiram pegar esse raciocínio, tá? Mudança de atitude, aumento de produtividade, melhoria da qualidade do serviço, redução no tempo de treinamento, redução de acidentes, redução do item de equipamentos parados, tá? Então, lembrando, quando haver, ou vocês ouvirem que vai haver um treinamento de desenvolvimento, é para melhoria de alguma coisa, tá? Então, foquem no treinamento, qual é o ponto crucial daquele treinamento, para vocês melhorarem aquilo ali. Então, se está vendo aquele treinamento, tem um porquê, ok? Então, a empresa aqui, ela quer avaliar as melhorias, se houve a melhoria, para ver se o que ela investiu está tendo retorno, beleza? Função e competências para atuações bem-sucedidas, de novo, né? A empresa vai observar se houve o conhecimento, se as habilidades dos colaboradores melhoraram, tá? Fazer esse julgamento, né? Após o treinamento, vocês conseguiram pegar qual que era o motivo real do treinamento? Aquele assunto vocês conseguiram analisar? Agora, será que vocês vão melhorar? E vocês têm que melhorar, então fiquem atentos a isso daí. Houve o treinamento? Vocês têm que ter uma melhora dentro daquele assunto que foi tratado. Se as atitudes suas também, a questão no treinamento, fazer acontecer, tá? Eu já participei, eu já vi também muita gente participando de treinamento, eu também me incluo nessa, no momento, na hora de tomar o café, a parte mais legal, né? Todo mundo conversa, e depois que o treinamento acaba, todo mundo fica legalzinho, uma coisa diferente na empresa. Mas no outro dia, haverá cobrança, tá? Em questão daquela postura sobre aquele determinado assunto. A gente tem que ficar atento a isso daí, ok? Então, função e competência para atuações bem-sucedidas. Numa organização moderna, a equipe gerencial deve possuir a visão de futuro, tá? Saber se comunicar, saber tomar decisões, ter pensamento estratégico, ser comprometido, possuir espírito de equipe, proatividade, flexível, criativo. Veja que isso aqui tudo é mudança que o colaborador tem que ter, tá? Isso daqui não precisa de treinamento, né? Isso aqui é de cada um que a gente já tem que ter como qualidade de mão de obra. Só que, se não está tendo, a empresa está observando isso, ela vai tentar, pelo treinamento ou desenvolvimento, tentar melhorar isso daí, tá? Ou trazer isso à tona, né? Fazer com que todo mundo enxergue, principalmente atitude, né? Todo mundo sai da zona de conforto e faça a coisa acontecer, tá? Então, o papel do gestor no T&D, né? Treinamento e desenvolvimento, é reunir todos os esforços para construir equipes competitivas, tá? Uma competência desenvolvida pelo fluxo constante entre aprendizagem e prática. Já bati isso daqui, falei isso daqui agora mesmo, só para a gente verificar o que eu estou falando, tá?
Evolução do treinamento e desenvolvimento. Então, só de uma forma aqui mais histórica. Antigamente, né, até isso mesmo na história da educação, antigamente era feito, o ensino era mecanicista. A ideia da escola era treinar a pessoa para pegar e fazer, tá? Hoje a empresa ela já tem uma visão mais holística, não só pegar e fazer. Você tem que pegar e fazer, mas você também tem que estar atento ao que acontece ao redor. Então, hoje você não está sendo contratado apenas para sentar, ou no caso aqui, igual eu, né? Pegar e fazer. Eu preciso saber como é que a turma está andando. Às vezes eu converso com alguns alunos, e como é que está? Então, eu não vou negar a conversar com o aluno profissionalmente, como professor, e ficar só focado na sala de aula. Não, participo, vejo como é que está, pergunto. E aí, está dando certo? Aquela vaga de emprego que você queria deu certo? Então, como um todo, para me saber como é que está o desenvolvimento de cada aluno. Eu preciso entender como que cada aluno está absorvendo a matéria para ver se eu estou no caminho certo ou não. Entendeu? Vamos bater um olho aqui, ó. A empresa é uma máquina, as pessoas as engrenagens, tá? Pegar e fazer. A empresa é um sistema dinâmico e orgânico, sempre está em novas mudanças, treinamento, desenvolvimento. Os gerentes são as cabeças e planejam, os trabalhadores são os corpos e apenas executam. Todos têm cabeça e corpo, que devem ser integrados. Todo mundo faz, mas todo mundo pensa também, tá? Um bom gerente deve estar atento, um bom gerente deve ser, antes de tudo, um bom técnico. Então, para o cara ser gerente, ele tem que saber todo o processo antes de todo mundo, tá? Um bom gerente tem habilidades técnicas, conceituais e humanas. Então, ele não sabe só fazer o que todo mundo sabe fazer. Ele também tem que entender os subordinados ali, o que está acontecendo, como é que está a equipe. Se está dando certo ou se não está dando certo. Entendeu? Impessoal e burocrática, estrutura baseada em pessoas. Estilo centralizado e diretivo, estilo descentralizado e participativo. Comunicação em apenas um sentido, eu mando, você obedece. Comunicação em todos os sentidos, trabalho em equipe, né? Então, todo mundo ali está fazendo parte. Não se mexe em time que está ganhando. Estamos sempre abertos a rever novos produtos, serviços e formas de agir, tá? O que acontece hoje? Como hoje a mão de obra ela é muito abrangente, apesar que ainda falta mão de obra qualificada, mas ainda assim ela é muito abrangente, a mão de obra ser trocada é muito fácil, tá? Às vezes você troca uma pessoa que está dando certo para tentar outra. Talvez a outra é melhor, talvez não. Mas a empresa ela faz isso para não ficar parada no tempo, né? Então, ela acontece, ela vai buscando sangue novo no mercado, para ver se aprende alguma coisa nova. O próprio gestor está observando isso, está acompanhando isso. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona a empresa e por que ela faz o treinamento e desenvolvimento de uma forma holística. Ou melhor, tendo uma visão holística. Tranquilo? Beleza? Espera aí. Quando as ações de treinamento e desenvolvimento são vinculadas e seguem objetivos estratégicos, os métodos para atividades devem ser claros, tá? Acabei de falar isso para vocês. O funcionário deve saber o porquê do treinamento e qual a sua real necessidade. Aqui uma questão mais de questão voltada para dentro do desenvolvimento. Existem algumas características fundamentais que acontecem dentro do treinamento e desenvolvimento. Aqui está em inglês aqui, mas é uma teoria sempre buscado nesse sentido. Mas aqui, ó, veloz, focada, flexível, amigável e divertida. O treinamento em si, o desenvolvimento em si, ele vai ter essas três características dentro dela, tá? Ela tem que ser rápida, não pode ser de 15 dias, vamos dizer assim, né? Ela tem que estar focada naquele assunto que o gestor quer atacar, né? Que talvez está sendo um problema, um ponto que precisa ser melhorado. Ela tem que ser flexível para todo mundo, ela tem que ser amigável, todo mundo tem que fazer de boa vontade, tem que acontecer sempre bem-vinda, né, nesse caso, e ao mesmo tempo ela tem que ser divertida, todo mundo tem que participar e sair lá de dentro tranquilo, né? Buscando novos horizontes, saindo da zona de conforto, buscando novas fontes de conhecimento.
Então, se o treinamento tiver esses parâmetros, essas características, ela funciona muito bem. Tranquilo? Beleza? Bora para a próxima. Então, as pessoas precisam desenvolver certas competências para atuar em novos ambientes. Isso daqui, a gente já viu isso aqui também, tá? Aprender a aprender, tá? A gente tem que aprender a aprender novas coisas. Isso tem que se tornar uma coisa natural. Nossa, lá vem mais um treinamento e mais um desenvolvimento. Não, a gente não pode olhar dessa forma. Não é porque o treinamento às vezes vai ser chato, às vezes pode ser chato, mas é a oportunidade de a gente aprender alguma coisa nova, tá? Então a gente tem que aprender a aprender, tá? Comunicação e colaboração. A gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a colaborar, tá? Então, na teoria aqui falando, agora sim, talvez pareça meio óbvio. Na hora que a gente está no dia a dia, não é tanto. Mas é interessante a gente trocar experiências, tá? Raciocínio criativo e solução de problemas, tá? A gente tem que ter criatividade para solucionar problemas e não enxergar problema como um problema. Problema todo dia vai ter, não tem como, tá? Então a gente tem que ter criatividade e dar a volta por cima. É nesse sentido que o treinamento e desenvolvimento também pode vir a ajudar a gente a melhorar o nosso processo de trabalho. Aqui também nada de novo para vocês, mas a gente já conversou isso aqui em outros locais. Conhecimento tecnológico, né? A gente tem que ver o que está acontecendo, buscar novas informações, ver o que precisa ser feito, né? Hoje a gente tem aí, as empresas estão usando, por exemplo, inteligência artificial, está buscando conhecimento tecnológico para melhorar os processos da empresa. E a gente tem que aprender a acompanhar isso também. Conhecimento global dos negócios. É importante a gente conhecer todo o processo que está dentro da empresa, não só o nosso setor, tá? Isso ajuda você a melhorar o seu trabalho, é como você melhorar o seu tempo de trabalho. Você já consegue até prever se vai ocorrer alguma coisa ou não. Então, aprenda a entender como não só o local, mas como é que a empresa funciona como um todo. Às vezes você vai entender o porquê que você está ali, por que você foi contratado para estar ali trabalhando, tá? Liderança, eu já conversei isso aqui também com os outros alunos e outras aulas. Liderança, ela não vem do chefe, tá? Não do seu líder. Todo mundo tem liderança. O que o seu chefe tem, ele tem um cargo superior, tá? Mas você também tem que ter liderança entre a equipe. Você tem que se liderar e liderar todo o seu local de trabalho. Se todo mundo for líder, né, você acaba não olhando só para um lado. Todo mundo olhando para si e buscando melhorias. Então, aprenda a ser líder, aprende, de alguma forma, a ter condutas de liderança. Isso é positivo para você e para todos os seus colegas de trabalho. Lembrando, eles também têm que ter isso daí para funcionar muito redondo, né? Vamos dizer assim. Tá? Eu já participei de treinamento sobre liderança, tá? Até o que eu estou falando aqui para vocês é uma coisa que eu ouvi no instrutor numa época do curso. Ele me falou isso e eu sempre gravei isso. Liderança não vem do chefe, vem da equipe, tá? O líder, ele tem um cargo de responsabilidade, mas não só ele, mas todo mundo tem que ter aquela sensação de liderança na sua própria mesa, no seu próprio trabalho, no resultado da sua mão de obra. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, ok? Tendências estratégicas externas, né, estão impactando a administração, principalmente na área de trabalho e desenvolvimento. Então, preocupação para o treinamento seja um processo contínuo e não um simples evento. Como eu falei para vocês, absorvam quando ocorrer. Se vocês tiverem oportunidade de participar de um treinamento ou desenvolvimento, aproveitem, tá? Lembrando, se está havendo um treinamento, desenvolvimento sobre determinado assunto, que vai ser o foco do treinamento, é porque a direção está vendo que tem alguma coisa errada ou ela quer que melhore aquele processo dentro daquele assunto. Aproveita e fique atento a isso daí, tá? Dita algumas das implantações de universidade corporativa. Hoje, algumas empresas estão trabalhando e voltando para essa questão aqui de universidade corporativa.
ela não só está treinando para você trabalhar, mas ela em si está criando o próprio, como é que eu vou falar assim, a própria unidade de negócio, vamos dizer assim mesmo. Ela não é só uma empresa que vende aquilo ali ou que presta serviço daquilo ali. Ela mesma está virando uma escola para ela mesma, tá? Ela não está buscando no mercado assuntos que já estão dando certo. Elas não estão copiando, elas estão tentando criar o próprio método de trabalho. Eu acredito que eu tenho explicado o que eu estou querendo dizer. Elas estão se tornando uma universidade, né? Uma universidade, um centro de conhecimento, só que corporativo, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu disse, tá? Mensuração dos resultados. Elas vão medir se está dando resultado ou não, tá? Como é que é feito isso daí? De ano a ano, de mês a mês, elas vão buscar tentar entender se está havendo, sim, as melhorias de todo mês ou de todo ano a ano, tá? Então, de alguma forma, a gente até já viu nos slides aí anterior, resultado, rentabilidade, e elas vão acompanhar isso daí, tá? Compartilhamento, elas vão, know-how, agora que eu ouvi a palavra aqui, ó, ela vai querer criar o próprio know-how, o saber como, né? O como eu vou, o saber fazer, vamos dizer assim, né? Ela vai criar a própria forma de trabalho, tá? Ela não vai copiar dos concorrentes, ela vai querer criar o seu próprio know-how, né? O seu próprio conhecimento corporativo. Então, se você está fazendo parte disso daí, você está vendo que a empresa está trabalhando no sentido de ser uma universidade corporativa, participe, tá? Isso é muito importante, não só para a sua carreira, mas é uma grande oportunidade que você vai ter profissionalmente em questão de conhecimento, tá? Consciência financeira. A empresa vai trabalhar com treinamento e vai ficar, assim, observando. Ela vai observar se dentro da universidade corporativa, se os investimentos estão fazendo a diferença, tá? Personalização. Planejamento e desenvolvimento de cada pessoa deverá ser criados e monitorados. Elas vão acompanhar também as pessoas que estão fazendo diferença. Por isso que eu falo que vocês têm que participar. Se vocês estão sendo observados, estão dando resultado, pode ser que surjam melhores cargos dentro da empresa para vocês. Então, participem, fiquem atentos. Mútuo comprometimento. Cada colaborador deve ter caminhos individuais traçados, assessorados ou apoiados pela central de inteligência. Eu acabei de falar. Se vocês estiverem participando, estão sendo observados, estão dando resultado, vocês têm provavelmente vocês vão ter eu vou falar assim, um acompanhamento, um score, né? Uma pontuação, e se vocês estão tendo pontuações positivas, isso pode ajudar vocês, tá? Profissionalmente. Tecnologia, a questão em si da tecnologia, vocês acompanhando, e a tecnologia tem a tendência, de alguma forma, trocar a mão de obra humana barata, e isso vai ocorrer, então que você seja uma mão humana cara, que faça a diferença para a empresa, que você possa acompanhar a tecnologia e não ser substituída por ela, tá? Homogeneização, uma das funções primordiais da universidade corporativa, é o preenchimento das lacunas deixadas pelo sistema tradicional de ensino, tá? A escola em si vai, sim, trazer uma coisa técnica e dentro da universidade corporativa, ela vai aplicar um ensino mais focado, tá? Eu acredito que vocês tenham entendido isso daí. Numa escola, é uma abrangência. Quando está dentro da empresa, ela vai focar no que a empresa trabalha. Ela vai treinar o colaborador tecnicamente para executar aquilo ali da melhor maneira possível, que está sendo voltada para o conhecimento ou o know-how da empresa. Acredito que vocês estão entendidos, hein? Então, você vai se tornar um só com a empresa. Vamos entender dessa forma. Acredito que vocês tenham entendido, hein? Lembrando que isso daqui está na apostila. Lá tem uma forma mais explicada que eu trouxe só tópicos para ficar mais fácil por ser slide. Mas vocês lendo lá, vocês desenvolvem melhor, tá? Planejamento e organização dos conteúdos e eventos de treinamento, tá? Traça o perfil dos principais problemas, é um bom caminho traçar
o perfil dos principais problemas é um bom caminho para definir estratégias. A coleta de dados gerará informações capazes de responder as seguintes questões: qual a necessidade, né? Ocorre em outras áreas, qual o número de pessoas, resolver separadamente ou com outras áreas, qual a prioridade, o que, quem, quando, onde e como será resolvido, tá? Então, outra questão aqui que a empresa vai observar, caso necessário ou não, seja aberto uma questão aí de um treinamento. Então, haverá um planejamento, uma organização para novos treinamentos, ou até mesmo o primeiro treinamento de vários, né? A empresa vai observar isso daí também. Métodos e técnicas de avaliação de programas de treinamento e desenvolvimento. O curso deve ter um número mínimo de pessoas para justificar a sua realização. Deve-se garantir a participação dos inscritos. O treinamento só traz benefícios, né? Confirmar com antecedência a disponibilidade de instrutores e aprendizes. Confirmar a presença dos funcionários que participarão do treinamento. Lembrando que esses treinamentos podem ser feitos pelos próprios colaboradores, tá? No caso, chefia, que talvez ele tenha um conhecimento mais prático. Às vezes pode ser contratado pessoas de fora, né? Que possa trazer novos conhecimentos ou desenvolver melhor o que já tem dentro da empresa. Ok? Então, métodos e técnicas de avaliação de programas. Abriu-se um treinamento, vai se fazer avaliação para novos treinamentos. É necessário ou não? Vamos ter resultados positivos ou não? Então, a empresa vai acompanhar isso daí, ok? Avaliação no nível organizacional. Aumento da eficácia organizacional, é isso que ela vai avaliar. Está tendo uma eficácia, né? Está tendo melhora no clima organizacional? Melhorou a imagem da empresa? Não resistência, mudança e inovação. A empresa está conseguindo quebrar, tirar as pessoas da zona de conforto e fazendo com que elas tenham mudanças e inovação, né? Melhora o relacionamento entre a empresa e o funcionário. Então, isso tudo a empresa vai avaliar. Lembrando, se a gente for levar em consideração, cada treinamento pode ter isso daqui como pauta, tá? Então, isso daqui é um treinamento por dia, dependendo do que a empresa está querendo fazer, tá? Mas se de alguma forma houve essas melhoras ou não, tá? Avaliação no nível de gestão de pessoas. Diminuiu a rotatividade das pessoas, tá? Redução do absentismo, aumento das habilidades do conhecimento, mudanças de atitudes e comportamento. Isso daqui também a empresa vai fazer um treinamento em cima disso daqui e depois ela vai avaliar se houve melhorias ou não. Avaliação no nível de tarefas, né? Na prática ali, na operação. Aumentou a produtividade, melhorou a qualidade dos produtos ou serviços, reduziu o fluxo de produção, reduziu o índice de acidentes. Então, veja que para cada um, ou para cada tipo, a empresa vai ter um tipo de treinamento. Acredito que isso aqui está fácil de entender, tá? Então, só demonstrando aqui, quando a empresa, eu já falei, quando a empresa for fazer um treinamento de desenvolvimento, ela vai levar isso em consideração se houve melhorias, ok? Como criar e utilizar instrumentos de avaliação. Então, vamos voltar lá na base, né? Reação e satisfação, tá? Se houve, né? Vai ser a base do treinamento em si, né? A medição para ver se o treinamento houve resultado ou não. Então, houve uma satisfação dos colaboradores, tá? Depois, houve aprendizagem, depois, teve a mudança de comportamento esperada e houve resultados positivos, tá? Então, a empresa também vai verificar isso daí, ela vai levar em consideração o tempo e o dinheiro que ela gastou, vai querer resultado e vai observar custo-benefício. Se não teve melhoras, a empresa vai buscar outras formas, né? Na maioria das vezes é troca de funcionário, infelizmente. Então, eu falo para vocês, quando tiver um treinamento, abrace o treinamento, participe dele, absorva o assunto a ser tratado. Isso é bom para vocês, tá? Questão profissionalmente. Então, a empresa vai olhar custo-benefício. Se o custo-benefício foi positivo, teve melhorias, virá novos treinamentos, virá novos desenvolvimentos,
E eu falo de novo, vocês têm que aproveitar esse momento, ok? Nível 1, né, então, reação, satisfação, que eu falei aqui para vocês, já resumindo, né, verifica se os funcionários gostaram do treinamento. Nível 2, avalia se os participantes aprenderam alguma coisa. Nível 3, mudança de comportamento. É necessário observar se houve melhoria no comportamento, se houve a mudança esperada, tá? Uma coisa também é a mudança esperada, né? E a outra é se houve uma mudança inesperada, até mais do que foi o esperado, né? Todo mundo, até a coordenação, fez o treinamento, esperou a mudança superou as expectativas. Isso é bom para todo mundo, tá? E os resultados? Deve ser constatado se o treinamento reduziu custos operacionais, aumentou os lucros, diminuiu o número de reclamações. Voltando aqui lá atrás, uma coisa que eu até comentei com vocês. Como é que a empresa trabalha? Menor custo, maior lucro. Então, o treinamento ainda assim vem também tendo essa visão, tá? A empresa gastou tempo e dinheiro para treinar, mas como resultado, ela quer que o custo diminua e o lucro dela aumente. Lembra, de novo, teoria base. Então, de novo, a gente volta aqui, que é as coisas mais simples, que a empresa está preocupada com isso. Menor custo, maior lucro. Tranquilo aqui também? Então, achei que não foi nada também demais, só a gente acrescentou um pouco mais sobre o que a gente está lendo sobre treinamento e desenvolvimento, tá? Importância do treinamento técnico e comportamental, tá? O ambiente competitivo precisa de funcionários com perfil mais dinâmico e ativo, já conversando sobre isso. A empresa precisa de pessoas bem preparadas para realizar corretamente suas atividades. Ainda assim, as empresas sofrem com mão de obra especializada. Se você teve oportunidade, entrou na empresa, está trabalhando, qualifique a sua mão de obra, tá? Não precisa ser dentro do treinamento e desenvolvimento da empresa. Procure escolas, vai estudar. Eu falei para você já em outras aulas. Continue estudando. Qualifiquem a mão de obra de vocês, tá? Que as empresas, se ela tem dificuldade nessa mão de obra, ela vai buscar no mercado e ela vai pagar bem por isso. Porque ela não quer problema, ela quer alguém que traga solução. A gente já conversou sobre isso também anteriormente, tá? O treinamento técnico não pode ser subestimado e ser considerado como dispensável. Cara, já falei isso para vocês, aproveitem o momento. A parte comportamental tem sua importância, pois com ela o indivíduo consegue se expressar com maturidade e vencer as adversidades, tá? Isso daqui é correto. Você precisa crescer junto com a empresa e ajudar a empresa. O seu relacionamento dentro do local de trabalho tem que ser positivo. Então, a gente precisa aprender. A gente volta um pouquinho lá nos slides anteriores aqui, ó, a questão emocional. Saber trabalhar sob pressão, ou às vezes a gente tem uma desilusão no trabalho, mas saber superar isso e continuar. Então, a empresa, de uma forma geral, vai tentar buscar isso daí. Então, o treinamento, dependendo do treinamento, vai focar isso. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Não só na prática, né? Mas pode observar que a empresa também vai trabalhar, de alguma forma, o emocional do colaborador. Tranquilo? Treinamento técnico, né? Estratégia de treinamento técnico e desenvolvimento de pessoas da empresa definida a partir das necessidades e deve ser concentrado nos esforços das pessoas. A gente também já falou isso. Toda vez que tiver um treinamento de desenvolvimento, é porque lá dentro a coordenação, o gestor, quer melhorar algum processo ou quer apresentar um processo novo. Então, é questão de melhorias, tá? Foco das atividades, tanto do treinamento técnico quanto comportamental, deve ser nas habilidades que a equipe deve ter para executar as prioridades da empresa. A gente já conversou sobre isso também. Podemos desmembrar as competências em 3 distinções, né? Competência do negócio, entender como é que funciona o próprio negócio, a própria empresa. Técnicos profissionais, né? Entender a mão de obra, quem trabalha, se precisa, qual a qualidade da mão de obra desse colaborador, né? Competências sociais, a interação dentro do local de trabalho ou com a questão com o cliente também, mas em geral. A gente volta lá atrás, né?
a empresa vai treinar o colaborador para aprender o que é a empresa, né? Melhorar o processo de trabalho, melhorar a mão de obra e melhorar o emocional, de novo, o social nesse caso aqui. Então, ela sempre vai estar trabalhando isso daí para buscar maior lucro e menor custo. Viu como é que uma coisa vai puxando a outra? E tudo isso daqui a gente já conversou e já viu isso aqui em outras aulas. Treinamento comportamental, né? Questão de comportamento da empresa ou forma de melhoria de alguma forma com o tratamento com o cliente, em qualquer sentido, tá? Os profissionais devem ser orientados a trabalhar com o cliente e o treinamento comportamental é bem-vindo. O treinamento comportamental visa desenvolver pessoas na capacidade de acrescentar emoção aos produtos e serviços. O treinamento comportamental é mais difícil que o técnico, pois o comportamento determina resultados internos do profissional. A empresa treina para ter uma equipe de nível melhor. Bons profissionais gostam de aprender, vendo a oportunidade de evoluir, aprender a aprender. Quando vocês aprenderem a aprender, a estudar, resultados melhores virão, tá? Isso é passo a passo. Porém, tem que quebrar a questão da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Não só ir no curso e tentar tirar o diploma. Depois que você tira o diploma, a empresa vai te contratar acreditando que você saiba fazer aquilo ali. E realmente você tem que saber, tá? Lógico que quando você entrar na empresa, você vai entender como a empresa trabalha, mas a sua base de conhecimento, ela já tem que estar bem forrada, né, vamos dizer assim. Na hora que a empresa vier, você se misturar com ela, o seu conhecimento com o conhecimento que a empresa vai estar te passando. Entenderam? Tranquilo? Bora lá. Habilidades voltadas para resultados. Então, a questão da habilidade, a gente já até falou isso aqui. Pôr a mão na massa, né? Fazer a coisa acontecer. Então, treinamento é realizado para suprir certas carências ou formação. Já conversamos sobre isso daqui. Quando tiver um treinamento, a empresa está tentando suprir essas carências, né? Ou questão de aperfeiçoar o que ela já existe, né? Com desenvolvimento. Tranquilo? Habilidades, então, são divididas também. Habilidades técnicas, representa o conhecimento técnico do trabalhador, né? Para a realização. Você sabe, se colocar na sua mão, você sabe trabalhar com aquilo ali. Você consegue resolver aquele determinado problema. Habilidades humanas, no trato social com as pessoas. Você tem habilidade, capacidade de trabalhar com outras pessoas. Habilidades conceituais, na habilidade de compreender a organização e ter uma visão de um todo. A gente já conversou sobre isso. Você precisa entender como é que a empresa, o que a empresa é, né? O slide anterior, questão do global. Você não tem que só saber fazer o seu trabalho, mas por que você está fazendo aquilo. Se a sua mão de obra dentro da empresa vai atingir outro setor, como você pode trabalhar da melhor maneira possível para já chegar no outro setor de uma coisa mais tranquila, mais bem trabalhada. Então, questão conceitual, entender como que a empresa trabalha, o que o seu setor ali pode melhorar, ok? Tranquilo? Então, questões aqui de habilidades. Próximo. Características da aprendizagem, tá? O aprendizado acontece somente quando há mudança de comportamento. Aprender a aprender. Algumas mudanças comportamentais ocorrem à medida que as pessoas crescem, né? A aprendizagem obedece à lei do efeito, né? Causa e efeito, vamos dizer assim. A pessoa tende a manter e repetir o comportamento e fornece resultados positivos e elimina os comportamentos que não fornecem resultado. Quando você aprende a aprender, você é uma pessoa que sempre vai estar em busca de resultados positivos, tá? Isso acontece naturalmente. Se o comportamento não é satisfatório, ele deve ser substituído e a recompensa é um efeito positivo, reforço o aprendizado. Se você não está dando resultado para a empresa de alguma forma, você também será substituído. Faça o entendimento. Se o resultado for satisfatório, trace uma recompensa. A aprendizagem será mais rápida e efetiva. Se você é uma pessoa que está dando resultado para a empresa,
provavelmente você terá mais trabalho, mais responsabilidade, emprego garantido, tá? Se ocorrer o contrário, não será possível reter a atenção da pessoa, né? Pois ela precisa perceber que um novo comportamento será recompensado. Se você não mudar as suas atitudes dentro da empresa, e a empresa perceber que você, de alguma forma, não está gerando resultado, pode ser que você ainda tenha tempo de mudar. Se não tiver, você acaba sendo substituído, tá? Então, características da aprendizagem. A gente aprende que é quando a gente aprende que quando a gente aprende, nós vamos ter resultados positivos. Tranquilo? Deu para entender? Ok? Então, deixa eu voltar lá no slide 1, só para a gente reforçar aqui tudo que eu falei, tá? Métodos e técnicas de treinamento eficazes no meio empresarial, tá? Opa. Cadê? Formas de aplicação de treinamento e desenvolvimento e seus benefícios. Acredito que a gente fez agora um bate-bola aqui de 1 hora correto, né? Sobre questões de métodos de treinamento. Agora a gente vai ver aqui formas de aplicação. Como que a empresa pode aplicar o treinamento e desenvolvimento e quais são os seus benefícios. Lembrando que essa aula aqui de hoje, tá? Ela está uma forma mais técnica de como é que a empresa enxerga o treinamento e desenvolvimento. Eu já falei tanto de treinamento e desenvolvimento, né? Vamos lá, que está acabando. Então, dentro do planejamento do treinamento, quantificar o treinamento necessário, né? A relação entre o número de pessoas a serem treinadas, definir a data do treinamento, classificar as necessidades quanto ao conteúdo, né? Então, cada conteúdo ele vai buscar ou trabalhar o conhecimento, ou trabalhar a habilidade, ou trabalhar a atitude, tá? Eleger a metodologia para cada necessidade de treinamento e desenvolvimento, buscando sempre custo-benefício, né? Então, alguns métodos podem ser feitos à distância, outros em sala de aula, via internet e por aí vai, tá? As técnicas podem ser dinâmica em grupo, estudo de caso, dramatizações, palestras e conferências. Então, veja que uma coisa vai ligando à outra, a empresa vai tentar entender o que é melhor para aquele momento e vai montar o treinamento, tá? Então, primeiramente, a questão do planejamento, vai verificar quantas pessoas vão participar, qual é a data e qual é a necessidade, o que a empresa vai trabalhar. Depois ela vai ver qual tipo de treinamento que vai ocorrer, né? E alguns métodos, né? O treinamento, ou se vai ser um dinâmico em grupo ou não. Então, minto, ela vai eleger a metodologia de ensino para cada caso, para cada situação. Tranquilo? Depois ela vai documentar os eventos do treinamento, tá? Tudo isso aqui tem que ter a sua teoria, igual eu falei, a prática, a teoria tem que ser documentado. Define-se os recursos necessários para a implementação do treinamento, o que vai ser utilizado, né? Quais são os recursos, né? Local onde será efetuado o treinamento. Dependendo do equipe, pode ser no pátio, pode ser numa escola, pode ser numa sala de aula, né? Pode ser numa sala de conferência, pode ser numa sala de reunião. Cada caso, um caso. Periodicidade do treinamento. Vai ser mês a mês, trimestral, semestral, bimestral, né, anual. Então, dependendo da necessidade. E quem está fazendo o treinamento vai observar isso daí. Controle de resultados, tá? A gente já até conversou sobre isso. Depois que ocorrer o treinamento, a empresa vai acompanhar para ver se o treinamento ocorreu ou não. Eu já vi muita gente reclamando que é perda de tempo. Toma cuidado com esses comentários, tá? Se isso daí cai no ouvido da gerência, eu já vi gente sendo desligada da empresa por comentários desse tipo. Se está ocorrendo o treinamento, a empresa está gastando tempo e dinheiro. O colaborador fala que é desnecessário, o seu está na reta. Toma cuidado com isso daí. Por quê? Você vai ser avaliado após o treinamento, tá? Então, igual eu falei para vocês de novo, aproveita isso daí, tá? Não perde a oportunidade, beleza? Qual é o tipo de tecnologia educacional que será usado também, né? Técnicas utilizadas no treinamento deve favorecer a aprendizagem. Eu, particularmente, eu ainda acredito que um caderno, um lápis e exercícios práticos ajudam a fortalecer o conhecimento, tá?
e é uma forma muito mais fácil, todo mundo participa, né? Técnicas de treinamento quanto ao uso, orientadas para o conteúdo, né? Se o questão por informações sobre a leitura, a gente vai ler um conteúdo sobre aquilo ali. Orientadas para os processos, né? É a questão mais prática, a gente vai com a mão na massa, né? Ver a coisa acontecer, ou pode acontecer de forma mista. A gente vai ter a teoria e a prática. Tranquilo? Veja que agora aqui é mais a aplicabilidade de como que a empresa está montando o treinamento. Treinamento é quanto ao tempo, né? Treinamento de indução e integração à empresa. Você vai ter uma boa adaptação e implantação. Se os primeiros treinamentos tiveram resultados positivos, eles vão continuar trabalhando da mesma forma, em tempos determinados, tá? Treinamento depois do ingresso do trabalho. Determinadas empresas, quando você é contratado, você faz uma... Tem um termo técnico, agora não vou lembrar. Você faz... A gente até já estudou isso daí em outra matéria. Quando você entra, você participa de um treinamento inicial, tá? Talvez ele de uma semana, aprende a mexer no sistema da empresa, uma outra pessoa do seu setor te acompanha. Então, e tem treinamento também que você, talvez no primeiro dia, no segundo dia, você vai para uma sala de aula, aprender políticas da empresa, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pode ocorrer também quanto ao tempo, no início, quando você adentra uma empresa, ou durante o tempo que você vai aperfeiçoando a qualidade da sua mão de obra. Técnicas de treinamento quanto ao local da aplicação, né? Treinamento no local de trabalho ou fora do local de trabalho, tá? Isso pode ser no pátio, pode ser na escola, como eu expliquei para vocês. Depende da situação e qual a necessidade. Às vezes ela pode ser mista também. A empresa contratou, ou melhor, né, tem um treinador, não? Um treinador que vai passar uma coisa nova, outras empresas vão participar junto. Então, provavelmente, vocês devem ir para uma sala de conferência, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pode também ser mista com outras empresas. Técnica de transmissão de conhecimento, qual vai ser a forma para passar essa informação para vocês? Também vai ser observado também como é que vai ser feito. Questão de aulas expositivas, né? Modalidade mais utilizada, ter um instrutor, ter um aprendiz, e de alguma forma ele também pode ter uma prática ou não, né? Pode ter uma prova no final ou não, pode ter uma sala mesa redonda, né? Todo mundo participa ali ou não. Principalmente, eu já vi, por exemplo, treinamento sobre segurança do trabalho, o pessoal fazendo a prática e coloca aqueles bonecos, né? Para ensinar o pessoal a fazer ressuscitação, não sei se a palavra seria isso. Então, eu também já participei de você ir lá e ver como é que o boneco pode participar, tá ali junto. É interessante isso daí, tá? Filmes, televisão e dispositivos, para mim isso daqui não dá resultado, mas pode ocorrer da empresa querer passar algum vídeo motivacional. Na maioria das vezes eu sempre vejo o pessoal dormindo, tá? Não, eu acredito que não dá resultado. Isso daqui tem até que é naquele triângulo, né? Aquela pirâmide, né, que a gente viu no início dessa aula aqui. Então, eu acredito que isso daqui não dá muito retorno, tá? Vamos pro próximo, tá? Estudo de caso, a gente já fez isso aqui dentro de sala de aula, é um pouquinho mais complicado porque talvez falta um pouco de conhecimento. Se a gente tiver muito conhecimento, o estudo de caso se torna muito obsoleto na mão da gente, porque tanto conhecimento que o estudo de caso não faz tanta diferença, a gente resolve ele muito rápido, tá? Mas dependendo da situação, né, ocorreu um caso na semana passada sobre isso, o que vocês fariam nesse sentido? Pode ocorrer também dessa forma. Discussão em grupo, mesa redonda, também já expliquei para vocês, pode ocorrer isso também, tá? Dramatização aqui também, a gente pega uma situação, até expliquei para vocês, na prática, né, uma situação que ocorreu, e ver como que cada pessoa vai lidar naquela situação. Na maioria das vezes não ocorreu dentro da sua empresa, mas provavelmente uma outra empresa. A empresa quer saber, se fosse daqui na empresa, como é que vocês reagiriam a isso, tá? Numa questão de simulação também, que chama jogo de empresas, mas pode ser que em determinada situação você vai fazer uma simulação. Isso ocorre muito também quando é treinamento de segurança do trabalho, né?
Se a pessoa passa mal, como é que você reagiria àquela situação? Eu também já participei, é bem interessante. Nesse aqui eu participei com o Corpo de Bombeiros. Beleza? Palestras e conferências também. Eu acredito que não dá muito resultado, mas é interessante. Às vezes a gente pega um palestrante muito bom, o curso fica bem legal. Costuma ser 1 hora, né, de palestra, uma coisa rápida. Nesse sentido, dá um resultado legal, né? Seminários e workshops aqui seriam oficinas, tá? Nesse caso aqui, seriam aqueles feira, né? Vai ter feira sobre... Um bom exemplo seria a exposição, quando o pessoal tenta vender ou demonstrar novos maquinários utilizados no agronegócio, né? Então, quando a gente vai nas festas, tem aquela parte ali que tem os tratores, tem um setor ali na festa que é uma coisa mais profissional. Seria aqui as oficinas. Só que não, ali é um stand de venda, mas a questão é você ir lá e participar e ver novidades, a questão da exposição mesmo, né? Mostrar quais são as novidades no mercado. Você chega lá e vai conversar com a pessoa conhece o maquinário, ela vai discutir com você, né? Então, tem aquela troca de experiência, novos produtos chegando. Não sei se vocês já participaram, mas é interessante, tá? Se tiverem oportunidade, participem, né? Não deixem de participar, não, que vocês vão ver coisas muito legais. Eu dei uma aula para o pessoal do agronegócio, o pessoal foi ver esses drones que fazem irrigação de veneno, herbicida, né? Essa questão mais agro, feita do ar por drones. Então, o pessoal teve até a oportunidade de ver um de perto, né? Reuniões técnicas, essa daqui ocorrem, em certas empresas ocorrem toda semana, né? Também pode ser chamada de DDR, né? Eu já participei de algumas também. É interessante isso daí também. Isso daqui, os DDR, é de curto prazo, mas se for uma reunião de longo prazo, né? Provavelmente é para tomar vários resultados sobre vários assuntos diferentes. Então, pode ser também uma forma também de treinar uma equipe nova ou desenvolver também de alguma forma. Isso daqui pode ser feito também na reunião por setor, também é uma forma de trabalho, então nada demais. Ensino à distância, que a gente está fazendo aqui, apesar que a gente pega a apostila, né, que você já tem um material pronto, e vai destrinchar ela numa aula de EAD e trocar informação. Então, ensino à distância também, hoje está sendo muito utilizado, né? Questão de coaching também, né? Então, uma pessoa que já é mais, conhece mais a prática, né? Vem e dá uma aula mais teórica dentro da empresa. Então, essa pessoa é convidada, vem dar teoria, e se for o caso, vocês vão para a prática e ver como funciona. O coaching aqui não é o coaching que a gente está acostumado a ver na internet, não, tá? Isso daqui, às vezes, pode ser assim, vocês vão trabalhar com um novo equipamento, vem um cara da empresa ensinar para vocês, dar dicas para vocês de como trabalhar melhor, tá? Então, no caso, ele vem como um treinador, mas é daquele determinado assunto. A gente não está falando daquele coach que a gente está vendo na internet, não. É só a palavra que dá um entendimento mesmo. Tranquilo? Então, fatores de autodesenvolvimento. Volto novamente aqui, até para fechar a aula de hoje. Aprender a aprender, o autodesenvolvimento. Se tiver oportunidade, estudem, não parem, se dediquem, se autodesenvolvam, tá? Tem um treinamento de desenvolvimento na empresa, participem, busquem melhorias, tá? Não só para a empresa, né? Mas para vocês mesmos. Mostrem para a empresa, aprendam coisas novas que possam melhorar o trabalho de vocês e fazer com que vocês se tornem peças chaves dentro da empresa, né? Então, não só mais um funcionário. Então, quando houver um treinamento de desenvolvimento, aproveitem a oportunidade. Tranquilo? Beleza, então? Espero que vocês não tenham dúvidas, tá? Relembrando, a prova já está liberada aí para vocês a partir de segunda-feira, não sei que dia que vai ser. E é isso daí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam, vocês me cercam lá na escola, a gente troca uma ideia, tá? E é isso daí, tá?
Agradecer aí quem assistiu essa aula, a oportunidade de novamente estar aí com vocês. Um grande abraço para vocês aí, sucesso. Se vocês precisarem de mim, estou por aí, beleza? Um abraço. 1h15 aí conversando com vocês. Parar aqui a gravação aqui. Até mais. Valeu, pessoal.